O respeitado jornalista Augusto Nunes traz informações minuciosas sobre o crime de assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, que foi finalmente desmascarado, revelando o verdadeiro culpado, um integrante do PT. Nunes expõe corajosamente como a grande mídia é omissa ao manipular a verdade, silenciando diante de qualquer informação que possa prejudicar Lula e sua corja comunista. O jornalista destaca que a esquerda nunca se importou verdadeiramente com a morte de Marielle, utilizando-a apenas como instrumento para atacar e destruir Bolsonaro. Nunes revela, de maneira contundente, como a mídia esquerdista tenta esconder a verdade do povo brasileiro para favorecer o monopólio da esquerda. Além disso, Augusto Nunes aborda a verdade por trás das eleições municipais, destacando o plano de controle seletivo e censura de Alexandre de Moraes. O jornalista não hesita em enviar um recado corajoso ao Supremo Tribunal Federal, mostrando que não vai se calar diante de tantos absurdos. Assista ao vídeo até o final para entender melhor a real situação do nosso país com Augusto Nunes e descubra a verdade que as mídias esquerdistas de televisão e jornais tentam ocultar dos brasileiros. Augusto, é o que diz a Ana, né? A esquerda passou anos tentando associar a morte de Marielle Franco ao clã Bolsonaro e agora surge um outro nome, o nome de Domingos Brazão, que tem uma foto dele estampada com o 13, né? E Dilma Rousseff, temos aí para exibir mais uma vez essa foto, acho que foi de 2014, né? Exato, de 2014, Domingos Brazão, então usando uma foto Dilma, 13, temos aí para exibir? Tá aí. Não deixa de ser curioso, né, Augusto? Esse nome vir à tona agora, nessa delação do Rony Less. Aí deixa de interessar, né? A reação é, não, isso é mentira. Não foi o cara, queremos outro. E se ele aparecesse como cabo eleitoral do Bolsonaro? Estava resolvido o caso. Se ele tivesse feito a mesma coisa na campanha, tivesse feito o contrário nessa campanha, pronto, estava encerrado. O que prova que esse pessoal que fica aí clamando, quem matou o Marielle, quem matou, não tem o menor interesse na figura da vereadora assassinada. Para eles, quanto mais tempo durar, mais tempo esse caso ficar entre os não esclarecidos, melhor. Porque eles são tarados pelo uso de cadáveres. Sempre é histórico esse tipo de abuso, né, da inteligência dos opositores. Isso é zombar, né, de quem pensa. Vamos lá. Delação premiada, mas vale ou não vale? O Toffoli está anulando todas as que prejudicam amigos. Agora, essa tudo bem, ele não se manifesta. Dependendo do teor, ele aprova. Se agora deixou de interessar. Segundo, está claro que a esquerda não quer encerrar o caso antes que todos os acusados sejam vinculados ao Bolsonaro. Se ele disser que não, eu usei aquele crachá da Dilma porque eu estava querendo disfarçar minha condição aí de oposicionista, de opositor do PT, aí muda tudo. O PT acreditou imediatamente no teor daquelas mensagens divulgadas, aquele material divulgado pelo Intercept, é um site, né? Quando apareceu que prejudicava a Lava Jato, as trocas de mensagens entre integrantes da operação. Aí o Intercept era o New York Times brasileiro aí nos bons tempos. Como agora o material não interessa, a Intercept não tem nenhuma credibilidade. É um site aí que solta material não confiável neste momento. E, finalmente, eu vou repetir isso aí. O que vão fazer os caras que, como Flávio Dino, né, disseram que não sossegariam até resolver o caso? Vão achar que o Brazão pode estar mentindo, que quem denunciou tem razão ou está encerrado o assunto. Não se fala mais disso até aparecer um suspeito vinculado ao Bolsonaro. O Flávio Dino disse que até o fim da gestão dele no Ministério da Justiça, o caso estaria resolvido. E isso ele usou até para justificar a estranhíssima
incursão que ele fez pelo Morro do Rio, um morro que é perigosíssimo, e ele foi sem segurança. Ele está resolvendo o caso Marielle. E agora vai para o Supremo e não resolve nada? Essa polícia que resolve em 1 minuto, sem ter resolvido nada, até o incidente no aeroporto de Roma, essa agora pode esquecer o caso Marielle, ou vão investigar até conseguir culpar de preferência o Bolsonaro, se não um filho. E se não der um vizinho, parente, 50 para cá, 50 para lá, enfim. Se o culpado for um lulista, está condenado à liberdade. Tá aí um assunto de que eu entendo, tá? Não banco arrogante, não, mas eleição municipal, isso eu vivi. Nasci no meio de campanha eleitoral, cresci no meio de campanha eleitoral e eu dou um conselho aqui ao TSE, não se meta nessa. Não se meta nessa, é completamente diferente da eleição de presidente e governador, porque aí é fácil você escolher alguém para torcer e favorece esse cara, como eles fizeram. O Lula era o candidato do TSE, tá bom, então tudo que o Bolsonaro fazia, ou alguém ligado ao Bolsonaro, já não é proibido. Não pode dizer que o Lula é amigo de ditadores, não pode dizer que o Lula é ladrão, ex-presidiário, não pode. No interior, parem de justificar, de simular produtividade para explicar por que o TSE funciona até em ano não eleitoral e vai cuidar da vida. A vara criminal do Alexandre de Moraes tem 2.000 casos para resolver, fora os outros casos que dormem no gabinete. Tem muito trabalho por lá e essa turma está lidando com questões que são perfeitamente solucionáveis pelos juízes da comarca e pelo promotor. Basta que o promotor e o juiz acompanhem e registrem a irregularidade, encaminhem os processos que os candidatos sempre abrem, os que perdem, denunciam alguma irregularidade e vida que segue. Vai para a segunda instância, tá? E para com isso. Porque vamos lá, se eles se guiarem pelos critérios usados na campanha passada, eles vão tentar salvar o PT, na prática, do fiasco que marcou a última campanha municipal do partido. Só. Porque os outros candidatos não se confundem com partidos e a campanha não é nacionalizada. Você tem cidades maiores, né? São Paulo, por exemplo, um candidato vai usar tentar usar o prestígio do Bolsonaro, outro vai tentar usar o legado aí do Lula. Mas nas cidades pequenas, as menores, que são a maioria, mas imensa, né, dos colégios eleitorais, isso aí não existe. Não existe. Os candidatos a prefeito não tocam no nome do presidente, apesar da polarização. A campanha disputada, ali sim, em torno de programas de governo, que vai fazer com um determinado problema visível, palpável pela população. Então, eles estão tratando de criar a inteligência artificial, trata da burrice real que marcou a última campanha e não se metam nessa. Quantos eleitores brasileiros são preocupados com a inteligência artificial ou são informados sobre isso? Não sabem o que é. Nem eles sabem. Nem eles sabem, eles supõem que pode ser usado para isso. Para isso é assim, né? O TSE, em vez de cumprir a TSE e o Supremo, em vez deles guardarem a Constituição, eles ficam pressupondo que serão cometidos crimes ainda inexistentes para punir alguém. Para com isso. Para com isso. Eles já estão reunidos agora, quando nem marcaram data de convenção na maioria das cidades, onde os partidos, né, na eleição passada, eles sabiam quais partidos perseguir. E na eleição de agora? A gente comenta aqui, o que eles vão fazer com a gente? Se a gente resolver comentar a eleição, como é que é onde está o Silvio Navarro, não vamos identificar, está numa cidade menor. Aí o Silvio Navarro, como é que está a eleição lá? Ele fala alguma coisa do prefeito, eles vão punir o Silvio?
Mas não sabem quem é, às vezes pode não saber quem o prefeito apoia, não está apoiando nenhum candidato, não se apoia do prestígio de nenhum nome nacional. Então, o que me preocupa não é a inteligência artificial, repito, é a falta de inteligência real e de sensatez do Supremo e do TSE.